Olá, gente! O meu nome é Igor e o assunto desse vídeo é retratar um pouco da vida, obra, teoria e contribuições de Michel Foucault para a análise de discurso, enquanto membro fundamental da mensagem, ideologia, sujeito e história. Antes de tudo, é importante conhecer um pouco da vida e obra do teórico francês e também saber um pouco sobre a área de estudos da análise de discurso enquanto área de pesquisa e campo prático de interpretação. Após isso, será finalmente possível analisar as contribuições de Foucault para a área e como a mesma se desenvolveu a partir dos seus estudos. Vamos lá? Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926, na França. Seu pai era um cirurgião renomado que lecionava na faculdade de medicina local e dirigia uma clínica bem-sucedida. Desde cedo, ainda criança, Foucault não queria seguir a tradição familiar, negando constantemente a medicina. Sua vida foi marcada pela genialidade filosófica e também pelas extravagâncias, como suas experiências no sanatório, o uso de drogas diversas, a bebida excessiva e as tentativas de suicídio. Depois de lecionar na Universidade da Tunísia, Foucault tornou-se politicamente ativo, tendo inclusive entrado para o Partido Comunista Francês. Em sua obra, ele tratou de temas como loucura, sexualidade, disciplina, punição e poder. Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Com isso, foram criados alguns termos como construção discursiva do social, heterogeneidade do discurso, interdiscurso, temporalidade dos enunciados, enfim. Sobretudo, o evento que melhor propiciou a Foucault a aplicabilidade de seus estudos nesse tema foi a posse no Collège de France, em 1970, em que seu discurso-aula mais tarde virou o livro A Origem do Discurso. Antes de prosseguir, vamos apenas entender o básico do que é a análise de discurso, para que assim entendamos o que essa obra contribui para a área de estudos. Discurso, no significado etimológico, quer dizer curso, caminho, percurso, guia por onde algo, aqui no caso a palavra, perpassa. Quando analisa-se esse processo de caminho, a análise de discurso coleta as épocas, os momentos históricos, a linguagem, o sujeito, a ideologia e o impacto que esse discurso causa em quem sentirá os seus efeitos. No geral, a junção de tais fatores faz com que o dispositivo da análise de discurso funcione e componha um sistema integrado de informações disponíveis a quem pesquisa por eles e por quem quer entendê-los. A interdependência estabelecida entre os pilares da análise de discurso é o que torna essa quase pseudociência um artefato importante para interpretarmos a arte, entendê-la e criar nossas próprias ideologias com base na história, sustentadas no nosso idioma, a ter nós mesmos como principais sujeitos desse processo. Com isso, o que Foucault explica no dia em que toma posse no Collège de France em dezembro de 1970 é a provocação que inicia o livro. Onde está o perigo do discurso e de sua proliferação? Claro que o contexto em que isso é dito é explicado antes mesmo dessa citação, que se traduz em quem domina o discurso também domina os mecanismos de poder, pois o objetivo dele ali é o de explicar como o discurso se organiza e manifesta, querendo ainda investigar os frutos que ele gera. Em tópicos, fica viável a distribuição dos assuntos tratados no livro. A princípio, tem-se os procedimentos externos que podem categorizar as interdições. Esse termo de interdições é um que o Foucault critica bastante, pois é como se a sociedade criasse tabus acerca do que pode ou não ser dito, sobre o que pode ou não ser proferido em público de forma escrita, oral. Para contextualizar, ele usa as áreas em que não se pode falar sobre certos assuntos. O primeiro deles é a religião, depois política e em seguida a sexualidade.
Na religião, há a interdição porque lida com poderes e desejos, em detrimento da política que lida só com o poder e a sexualidade que lida só com o desejo. O segundo procedimento é o da separação barra rejeição. Quem pode falar? Quem tem o direito da voz? Hoje, esse termo é conhecido por local de fala. Mas, para o autor, enquanto o primeiro tópico definia o assunto, o segundo define quem tem esse poder, que ele chama de direito legítimo ou direito privilegiado. E com isso, criam-se as autoridades que falam em nome de entidades, associações, pelo poder investido a essas pessoas por conta da autonomia da fala e do discurso. Após isso, chegamos aos procedimentos internos. Um deles é o comentário. De acordo com o próprio livro, o comentário deve, num paradoxo que ele desloca sempre, mais de que nunca se livra, dizer pela primeira vez aquilo que já tinha sido dito, entretanto, e repetir incansavelmente aquilo que, porém, nunca tinha sido dito. Paráfrase ou máxima de Barthes, que fala que todo texto tem um intertexto. O segundo tópico interno é a rarefação do discurso. Aqui chegamos à figura daquele que tem o direito de falar, de escrever, de discursar. O autor. Entende-se em Foucault o autor não como o indivíduo que fala, o indivíduo que pronunciou ou escreveu um texto, mas como princípio de agrupamento de discurso, como unidade e origem das suas significações, como lastro de sua coerência. Este princípio não funciona em qualquer lugar, nem de maneira constante. Ele fala que existem à nossa volta muitos discursos que circulam sem que o seu sentido ou a sua eficácia estejam em poder de um autor. Aqui seriam atribuídos palavras do dia a dia, que se apagam de imediato, decretos ou contratos que têm necessidade de signatários, mas não de autor, receitas técnicas que se transmitem no anonimato, mas nos domínios em que a atribuição a um autor é usual. Na literatura, na filosofia, na ciência, vemos que essa atribuição não desempenha sempre o mesmo papel. Na ordem do discurso científico, a atribuição ao autor era, na Idade Média, indispensável, pois era um indicador de verdade. Considerava-se que o valor científico de uma proposição estava em poder do seu próprio autor. Desde o século XVIII, que essa função se tem vindo a atenuar no discurso científico, já não funciona senão para dar um nome a um teorema, a um efeito, a um exemplo, a um síndrome. Em contrapartida, na ordem do discurso literário e a partir da mesma época, a função do autor tem vindo a reforçar-se, e todas essas narrativas e todos esses poemas e todos esses dramas ou comédias que circulavam na Idade Média num anonimato mais ou menos relativo. E é exigido deles que digam de onde vem, quem os escreveu. Pretende-se que o autor dê conta da unidade do texto que se coloca sob o seu nome. Pede-se a ele que revele ou que pelo menos traga no seu íntimo o sentido escondido que os atravessa. Pode ser que ele os articule com a sua vida pessoal, com as suas experiências, com a sua história real que os viu nascer. O autor é o que dá a inquietante linguagem da ficção, as suas unidades, os seus nós de coerência e a sua inserção no real. Como a crítica pós-modernista já de certa forma fervorosa rechaçava qualquer vínculo de obra com a vida de seu autor, o acadêmico já estava preparado para rebater a esses argumentos. Ele defende que quando a morte do autor chegou, e já não resta nada senão uma massa emaranhada de coisas ininteligíveis, é necessário pôr um pouco de ordem em tudo isso. Imaginar um projeto, uma coerência, uma temática que é procurada na consciência ou na vida de um autor que, com efeito, é talvez um tanto fictício. Mas isso não impede que ele não tenha existido, o autor real, esse nome que irrompe pelo meio de todas as palavras usadas que trazem em si o seu gênio ou a sua desordem. Seria absurdo, claro, negar a existência do indivíduo que escreve e que inventa,
Mas eu penso, e isto pelo menos a partir de uma certa época, que o indivíduo que começa a escrever um texto, no horizonte do qual gira uma obra possível, retoma à sua conta a função do autor. O que escreve e o que não escreve, o que desenha, mesmo a título de rascunho provisório, como esboço da obra, aquilo que ele deixa e que cai como as palavras do dia a dia. Todo esse jogo de diferenças é prescrito pela função autor, tal como ele a recebe da sua época ou tal como, por sua vez, a modifica. Pois ele pode muito bem perturbar a imagem tradicional que se tem do autor. É a partir de uma nova posição do autor que ele recortará em tudo aquilo que ele teria podido dizer, em tudo aquilo que ele diz todos os dias, a todo instante, o perfil ainda oscilante da sua obra. A partir daí, Foucault guia a discussão para o que chama de organização da disciplina. Ele fala que o exterior de uma ciência é o que está mais ou menos povoado do que julgamos. Certamente que há a experiência imediata. Os temas imaginários que trazem e reconduzem incessantemente crenças sem memórias, mas talvez não haja erros em sentido estrito, porque o erro não pode surgir e ser avaliado senão no inferior de uma prática definida. Em contrapartida, há monstros que circulam e cuja forma muda a história do saber. Em seguida, apresenta os mecanismos que ligam e excluem os sujeitos do discurso. Para aplicarmos esse ponto em nossa realidade, primeiro precisamos entender que há os rituais que configuram esses sujeitos que correspondem aos primeiros tópicos. Numa formatura militar, por exemplo, há aquele que pode comandar a tropa, há aquele que conduz a cerimônia e há aquele que fala em nome da escola ou da região militar. Essas pessoas são sempre as mais antigas, para adentrarmos aqui no mundo das gírias militares. Antigo é uma pessoa que está há mais tempo na carreira. Então, o discurso proferido por essas pessoas ligam ao contexto de transmitir uma mensagem em nome de uma equipe, por meio da hierarquia. Por exemplo, o general que comanda a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, não pode ter um pronunciamento feito em representação à escola por um coronel que tem patente mais baixa. Quer dizer, esse coronel está excluído do poder de falar. Ligação e exclusão dos sujeitos do discurso. Em uma sessão plenária, há as ideologias políticas que se divergem, mas que ainda assim não podem ser confrontadas sem o devido pronome pessoal de tratamento, não pode deixar de respeitar o tempo destinado ao posicionamento, defesa, réplica, tréplica. Os contextos são inúmeros, basta colocá-los em prática. Num todo, tudo isso compõe uma sociedade do discurso que é responsável por controlar, organizar e circular o discurso, e o que pode competir à autoridade na atribuição de locais de fala incompatíveis com a voz que certo povo quer ouvir. Tudo isso corresponde ao propósito de Foucault no Collège de France. Toda essa análise serve para que ele chegue ao real objetivo ao qual ele foi para o colégio. Ele começa pela inversão. Depois de analisados os autores, os textos, os princípios da rarefação, uma vez que os deixamos de considerar como instância fundamental e criadora, o que é que se descobre debaixo deles? Será necessário admitir a plenitude virtual de um mundo de discursos ininterruptos? É aqui que é necessária a intervenção de outros princípios de método. Então, para isso, ele usa como o primeiro princípio o da descontinuidade, que para haver sistemas de rarefação não quer dizer que aquém deles ou para além deles reine um grande discurso limitado, contínuo e silencioso. Discurso que, por via desse sistema, se encontraria reprimido ou recalcado e que teríamos de reerguer, restituindo-lhe a palavra. Depois, ele traz o princípio da especificidade. Não dissolver o discurso num jogo de significações prévias, não imaginar que o mundo nos mostra uma face legível que apenas teríamos de decifrar. Ele não é cúmplice do nosso conhecimento.
A quarta e última regra é a da exterioridade. Não ir do discurso até o seu núcleo interior, até o centro de um pensamento ou de uma significação que nele se manifestasse. Mas, a partir daí, o próprio discurso do seu aparecimento e da sua regularidade, ir até as suas condições externas de possibilidade, até ao que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e que lhes fixa os limites. Professor na Cátedra História dos Sistemas do Pensamento, Michel Foucault lecionou no Collège de France de 1970 a 1984. Esse último, ano de sua morte por conta da AIDS, que tirou sua vida em 25 de junho. O seu legado de filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor permanece intacto até os dias de hoje. Esse foi um pouco das contribuições que Foucault fez à área de análise de discurso, não deixando de colaborar com outras de essencial importância também. Obrigado por ter visto esse vídeo. A gente se vê.